mudar aí a nossa rotina, e principalmente porque hoje a palavra vai falar um pouco sobre os benefícios através da cruz do Calvário. Qual é a mensagem que é passada? Você sabe que, apesar desse ser um tema muito central dos evangelhos, ainda existe muito desconhecimento sobre esse poder, essa mensagem que foi pregada através da cruz do Calvário. Tá certo? Então, aperte seus cintos aí, nós vamos conversar um pouco sobre essa mensagem. Mas antes, deixa eu falar duas coisas importantes para você. A primeira é sobre nossa escola ministerial, que vai começar agora, dia 15 de agosto. Tá? Para você que fez o Café com o Pastor, você está super convidado a fazer essa classe que nós vamos começar no dia 15, vai ser totalmente online, às 20h30. Agora, deixa eu falar, nessa primeira classe, nós vamos ser ministrado pelo próprio pastor Eibe, tá certo? O pastor Eibe, o nosso pastor, vai ministrar essa primeira classe conosco, vai ser online, então você pode procurar o seu líder de Life Group no final, ou procura também o Alex, está aqui o Alex, ó, aqui na frente, ele te passa um link aí, e você faz a sua inscrição e vai ser muito, muito gostoso nós juntos aprendermos mais sobre a classe da nova criatura, tá certo? Amém? A segunda coisa é falar para você que ainda não fez o Café com o Pastor, logo, logo nós vamos ter um próximo e vai te dar a oportunidade de fazer esse Café com o Pastor e vai ser uma bênção. Amém, gente? Amém? Glória a Deus, que bênção. Então, eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2. Você vai acompanhar comigo ou no telão ou através da sua Bíblia, dos versos 21 ao verso 25. 1 Pedro, capítulo 2, do verso 21 ao verso 25. Diz assim, a partir do verso 21, para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhe exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaça, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Amém? Fecha teus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado porque nós estamos aqui cultuando ao Senhor e queremos nos alimentar a partir deste momento com a tua palavra. Que o ensinamento venha sobre a nossa vida como alimento, para fortalecer o nosso espírito e traga revelação da mensagem que vem direto do Senhor, Pai. Por isso eu oro agora, meu Deus, para que o Senhor esteja abrindo o entendimento, os corações de cada um dos ouvintes que aqui se encontram, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Esse texto aqui, o apóstolo Pedro está fazendo a menção exatamente do preço que Jesus pagou naquela cruz, na cruz do Calvário. Então, ele está se referindo ao sofrimento de Jesus aqui naquela cruz. E ele mostra, com todas as letras aqui, que Jesus, ele não tinha cometido nenhuma transgressão, ele não tinha cometido nenhum pecado, simplesmente ali Jesus está expressando uma mensagem de amor para todo aquele que nele crê. Apóstolo Pedro, que escreveu aqui essa carta, ele está fazendo a menção do sofrimento do único que não cometeu, do único homem aqui na terra que não cometeu pecado, que não cometeu nenhum tipo de transgressão, mas que deu a sua própria vida em favor de muitos pecadores, no qual
engloba eu e você, né? Todos nós que estamos aqui. Ele derramou o seu sangue para que nós vivêssemos uma justiça de Deus. Jesus é a justiça de Deus. E que nós pudéssemos ser justificados em Cristo Jesus. Agora, essa justificação não vai vir de maneira nenhuma por causa do nosso mérito, pelo aquilo que eu vou fazer ou deixo de fazer, não. Essa justificação, ela vem de graça por meio de alguém justo que não cometeu pecado algum. Agora, nós precisamos entender o real significado dessa mensagem. Como eu falei na minha introdução, logo no começo aqui, sobre a falta de entendimento de uma forma muito profunda em relação a esse ato de Jesus Cristo na cruz. Muitas pessoas sabem que Jesus veio aqui na terra, pagou o preço pelos nossos pecados, morreu naquela cruz, ao terceiro dia ressuscitou. Mas só saber não é o suficiente, nós precisamos viver isso, nós precisamos receber isso, porque essa atitude de Jesus naquela cruz do Calvário traz implicações para a nossa vida, se nós tivermos fé suficiente para receber essa mensagem da cruz. Porque ali foi um ato de redenção para o homem. Você sabe, nós até terminamos uma série semana passada, que nessa série continha lá o fato de Gênesis capítulo 3, onde o homem pecou e com isso o pecado entrou no mundo. Então, havia necessidade que se pagasse o preço por causa daquele pecado. E hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, para que se traga um entendimento, uma compreensão muito profunda, ao ponto de nós recebermos essa mensagem e que ela tenha uma implicação de transformação na nossa vida. Porque o que Jesus fez na cruz do Calvário não foi uma circunstância por causa da época, do momento quando ele veio aqui na terra, mas sim foi algo programado por Deus, foi algo projetado por Deus para que eu e você pudéssemos se aproximar de Deus, porque a Bíblia fala que os nossos pecados, eles fazem separação entre Deus e o homem. Os nossos pecados, ele tem uma consequência de morte. E hoje eu quero falar com você sobre essa cruz, essa mensagem da cruz. Qual é a mensagem da cruz para a nossa vida? É importante dizer também que a cruz em si mesma, somente a cruz, não tem significado nenhum, não tem poder nenhum. É interessante que os filmes de Hollywood mostram a cruz como um amuleto santo que até expulsa demônio, né? Quantas vezes nós nos assistimos filmes que alguém vinha com uma cruz e expulsava o Drácula, expulsava os demônios, o mal. Mas é importante nós sabermos que a cruz em si, aquele pedaço de madeira, não é ela que contém o poder, ela que contém a mensagem, ela que contém o poder de transformar o homem, mas sim o ato de alguém que naquela cruz, através daquela cruz, pagou um preço que seria um preço impagável pelos nossos pecados. Então, a cruz, na realidade, foi um meio pelo qual Deus usou para que, através de Jesus Cristo, o ato redentor dele resgatasse, né, a nossa vida, resgatasse o homem, porque o plano original de Deus, desde Gênesis, ali foi se relacionar com o homem, foi ter comunhão com o homem, mas o pecado fez separação. O pecado causou um prejuízo muito grave. Então, Jesus Cristo, ele nos resgata de uma condenação certa, de um destino de sofrimento. Agora, qual é realmente a mensagem da cruz? Qual é a mensagem que eu devo receber para que transforme a minha vida? É interessante que o apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, no verso 18, diz que a mensagem da cruz é loucura para os que estão se perdendo. A mensagem da cruz é uma loucura para quem está se perdendo. Mas nós que estamos sendo salvos, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder
de Deus. É um poder que transforma. Ou seja, Paulo está falando que o mundo, quando ouve a mensagem da cruz, é escândalo para eles. É loucura, eles não compreendem. Por quê? Porque é algo incomum, é algo que não entra na mente dele. Mas para nós que, pela fé, aceitamos Jesus, acreditamos no preço que ele pagou, é poder que transforma, é poder que traz cura, é poder que traz vida. E essa é a mensagem. Paulo também fala, no verso 23 do mesmo capítulo, ele diz: nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Ou seja, Paulo está falando, olha, nós falamos, a nossa mensagem é daquele homem, daquele Messias que veio, pagou um preço, foi crucificado. E isso, sinceramente, isso era um escândalo tanto para os judeus quanto para os gentios. Por quê? Porque para os romanos era muito comum usar a cruz para crucificar alguém. Para os romanos era simplesmente um instrumento de execução. Muitos foram crucificados, muitos foram mortos e crucificados em uma cruz. Então aquilo era meio que natural. E quando se dizia que um rei, um libertador, um Cristo vinha e morresse numa cruz, algo que era muito comum para eles, algo que era um símbolo de execução para aqueles opositores, especialmente do Império Romano, não tinha sentido, é loucura, escândalo, não tem nada a ver. E já para os judeus era ainda, pior ainda, por quê? Porque lá em Deuteronômio capítulo 21, no verso 22, o texto fala que se um homem culpado, ele fosse morto, ele era culpado tinha cometido algum crime, ele fosse morto e pendurado no madeiro, era para, no final do dia, tirar ele do madeiro e fazer o enterro daquele homem. Por quê? Porque o texto fala em Deuteronômio capítulo 21, verso 23, porque qualquer um que for pendurado no madeiro está debaixo de maldição de Deus. Isso nos faz lembrar o que Paulo fala em Gálatas capítulo 3, no verso 13, que ele diz: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, olha aqui a cena. Se pregava, né, naquela época lá, apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, os apóstolos pregavam sobre um Cristo, um libertador, que trazia vida, que trazia algo de bom, só que falava, olha, esse Cristo, esse libertador, ele veio aqui, nasceu como homem, isso já em si já era um escândalo, o próprio Deus vindo em figura humana, e ele foi morto. Só que ele não morreu de qualquer forma, ele foi morto, crucificado numa cruz. Então, aí já era uma mensagem totalmente absurda para se compreender, tanto os gentios e principalmente quanto os judeus. E olha que os judeus esperavam Cristo. E olha que os profetas, olha que as escrituras, daqui um pouco nós vamos ver, já apontava para isso. Mas tudo isso era escândalo, era algo incabível de um Cristo vir ser crucificado, porque a própria cruz era um sinônimo de maldição, a própria cruz era algo terrível, então era uma mensagem totalmente descabida. Mas, quando apóstolo Paulo fala sobre essa loucura para as pessoas, para nós que estamos sendo salvos pela fé, nós cremos, é um poder. Então, a mensagem da cruz, ela traz esse poder, um poder de redenção, um poder de restauração. Agora, qual é a primeira mensagem que nós recebemos da cruz? A primeira mensagem que nós recebemos da cruz é a mensagem de amor. Diga comigo, mensagem de amor. Olha só, isso é muito profundo, porque a cruz de Cristo é onde nós podemos perceber a maior expressão de amor. É a linguagem que Deus usa para expressar o seu amor para com a humanidade. É aonde o Criador, ele ama tanto a sua criação, que
a Bíblia fala que dá o seu filho, a única coisa preciosa que tem, em favor dessa criação. Então, a cruz, aliás, a humanidade, ela foi contaminada pelo pecado. Desde do Gênesis lá, do primeiro casal, Adão e Eva, nós fomos contaminados, a humanidade foi contaminada pelo pecado, uma doença. E agora vem uma mensagem de amor a essa humanidade pecaminosa. Veio uma mensagem da parte de Deus, da parte do Criador, dizendo: eu te amo tanto que eu vou te resgatar, eu vou pagar o preço, eu vou fazer algo que você não merece. Essa é a primeira mensagem que recebemos da cruz, é uma mensagem de amor. Através da cruz, você pode receber essa mensagem de amor da parte de Deus. Agora, sabe o que eu vejo com isso? A responsabilidade que nós, como igreja, temos. A igreja, ela carrega essa responsabilidade de expressar esse mesmo amor que recebemos da parte de Deus para com a sociedade. Nós temos que expressar, é a mensagem que deve ser pregada, é a mensagem que deve ser anunciada, que Deus nos amou tanto que deu o seu Filho unigênito para morrer naquela cruz do Calvário. Então, a cruz de Cristo é onde nós podemos perceber isso. É na cruz de Cristo, pela fé, que você vai compreender esse amor de Deus. É ali que é expressado da forma mais profunda, porque eu tenho certeza que se não houvesse esse preço, se não houvesse esse ato, e alguém chegasse para você e falasse: olha, Deus te ama, no meio de muitas circunstâncias negativas, seria muito difícil acreditar nisso. Mas a Bíblia está nos mostrando um relato comprovado, tanto historicamente comprovado, que Deus enviou Jesus aqui na terra e Ele pagou um preço, sendo crucificado por causa do amor que Ele tem para com a sua vida, para com a minha vida. Não deixa ninguém te roubar isso. Deus te ama. Deus te ama. Deus te ama. E você sabe, essa é uma mensagem muito forte. Por quê? Porque a Bíblia, lá em Isaías capítulo 53, no verso 4, quero ler para você aqui, Isaías capítulo 53, no verso 4 ao verso 6, fala, isso aqui é uma profecia de como seria esse ato redentor por parte de Cristo. Diz assim, Isaías capítulo 53, verso 4 e 6, diz: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós os consideramos castigado por Deus, por Ele atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelha, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Aqui é um relato do ato de Jesus ali naquela cruz. O que realmente ele fez? O que ele fez? Ele tomou sobre si o castigo que nos traz a paz. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele tomou sobre si toda aquela consequência do erro, do pecado, aquilo que nos levaria para uma condenação eterna. Ele tomou o nosso lugar. Você sabe que no Antigo Testamento funcionava mais ou menos assim. Uma pessoa que, quando ela tinha uma dívida com outra pessoa e ela não tinha condições de pagar, aquela pessoa era obrigada a vender tudo o que tinha para poder saldar aquela dívida. E se ela não, mesmo vendendo tudo, sua casa, seus bens, tudo que ela tinha, se não desse conta de pagar, aquela pessoa se tornaria escravo do seu devedor lá, da pessoa que ela devia, ela se tornaria escravo. A única forma era se tivesse um resgatador, que podia ser um parente ou alguém que se importasse pelaquela pessoa e no seu lugar pagasse a dívida
que você tinha com aquela pessoa. Pagasse gratuitamente, aí você seria, né, passaria a ser escravo daquela pessoa, passaria a ser propriedade daquela pessoa. Foi isso que Jesus fez. A nossa dívida era uma dívida impagável, por causa da herança do pecado. Jesus veio, então, como nosso resgatador, como nosso redentor. Então, ele nos resgata. Mas a Bíblia fala que ele não veio como alguém pagar apenas uma dívida. Ele deu a sua própria vida. Ele leva sobre si toda a consequência de pecado, de enfermidade. A Bíblia diz que ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, porque era um preço impagável. Era um preço que eu e você, todos nós não daríamos conta de pagar. E Jesus, então, vem e se coloca no nosso lugar. Por quê? A Bíblia diz, porque Ele nos amou. Amém? A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Hoje você pode estar aqui servindo ao Senhor, você pode ter entregado a sua vida ao Senhor, mas não se engane, a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Você está apenas retribuindo o amor que vem da parte de Deus. Então, quando a humanidade fica comprometida por causa do pecado, havia essa necessidade de quitação, havia essa responsabilidade de uma dívida por causa do pecado, um pagamento que certamente nós, como eu já falei, não daríamos conta de pagar, um castigo que era requerido por causa da herança do pecado. E Jesus se coloca no nosso lugar para pagar essa dívida, suportando. A Bíblia diz que o próprio Deus fez cair sobre ele todo o saldo devedor da minha vida e da sua vida. Então, a primeira mensagem que nós recebemos através da cruz é uma mensagem de amor. É uma mensagem de amor. Nunca deixe nenhum tipo de pensamento, seta ou sentimento falar contrário a isso. Deus nos ama. Deus te ama. Deus tem o melhor para a sua vida. Posso ouvir um amém? Você crê nisso? Glória a Deus. Qual é a segunda mensagem? A segunda mensagem nós encontramos no próprio texto que nós lemos em 1 Pedro, capítulo 2, verso 24, que diz: Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, pelas feridas no corpo de Jesus, vocês foram curados. A segunda mensagem é uma mensagem de cura. É uma mensagem que traz cura para a nossa vida. E eu não estou falando aqui apenas de uma cura física, uma cura natural, mas também uma cura emocional, uma cura hereditária, uma cura muito mais profunda, uma cura do pecado. Porque o pecado é uma doença que está incrustada nesse mundo, uma doença que está enraizada nesse mundo. E essa mensagem é uma mensagem de cura, de que há uma solução. A mensagem da cruz é uma mensagem que, embora o homem estava destinado à morte, porque a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus, e o salário do pecado é a morte, Romanos 3, 23, então, é uma cura para tudo isso. É uma cura para o pecado, é uma cura para a doença. Por isso nós cremos que nós temos que tomar posse da nossa cura completa. Nós temos que tomar posse. Nós não podemos pensar assim. Eu estava até conversando hoje à tarde, com a nossa equipe de liderança. Tinha uma mentalidade na década de 80, década de 90, e eu ainda peguei um pedacinho disso aí, que eu converti em 99, que enquanto mais miserável, enquanto mais sofredor, esse era o mais crente, era o mais... Mas, na realidade, o preço que Jesus nos pagou naquela cruz é para que nós vivemos em vitória completa. Vitória completa, sem doença, sem nenhum tipo de miserabilidade, nada. É para viver por cima. Lembra de semana passada, a nossa série que encerramos? Ele nos fez cabeça e não cauda, viver por cima e não por baixo. Mas o diabo muitas vezes trabalha uma mentalidade de derrota, uma mentalidade de doença. Eu estou doente porque eu
eu não estou agradando a Deus. Mentira, muitas vezes as pessoas adoecem porque não estão cuidando da sua saúde, porque estão se alimentando de uma forma totalmente errada. O irmão disse até assim, a idade também chega, né? E é verdade. A nossa idade, o nosso ciclo aqui, a nossa matéria vai envelhecendo, vai ficando fraca e vai perdendo aquela vitalidade de saúde. Eu até me lembro que quando eu era mais jovem e alguém mais velho chegava assim, eu estou com uma dor. Eu digo, que, rapaz, para com isso e tal, não sei o quê. Né? Porque eu não sentia, agora eu já sinto. Né? Agora eu cheguei, agora, apesar de eu estar com 18 anos ainda, eu estava de férias, tirei 10 dias de férias aí, fui lá para a terra dos capixaba, me taquei, diz que numa tal de muqueca, meu Deus do céu. Passei foi mal, mano, que o corpo não estava preparado para essas... Eu digo, a idade está chegando mesmo, porque antigamente a gente comia pedra e não passava mal. Agora, mano, uma muquecazinha gostosa, a gente passa mal. Né? Fui parar no hospital, mas, graças a Deus, passou. Não sei se eu vou querer encarar de novo uma muqueca na minha vida, uma muqueca capixaba. Me perdoe os capixabas aí, pastor Josué, por favor. Né? Mas é uma mensagem de cura. Eu não sei se você que está aqui hoje nesse auditório tem algum tipo de enfermidade, mas eu quero que você aplique fé. Daqui um pouco nós vamos celebrar a Santa Ceia. E o momento da Santa Ceia também é um momento de fé, onde nós nos apropriamos da cura completa. Porque olha só, Isaías 53, no verso 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. As nossas enfermidades sobre si levou as nossas doenças. Ou seja, olha só para mim aqui, o que acontece? O homem pecou, ele falhou, ele herda então uma natureza pecaminosa, e o que acontece? Essa natureza tem uma consequência de enfermidade, uma consequência de derrota, uma consequência totalmente destrutiva. Mas a Bíblia está falando... Por isso, esse aqui é um texto que você deve gravar ele no seu coração, porque quando o inimigo vir colocar uma enfermidade em você, ou até mesmo você falhar e não cuidar bem da sua saúde, a enfermidade vir, toma posse disso aqui. Isaías 53, 4. Certamente ele tomou sobre si, ou seja, Deus tirou toda a enfermidade que era consequência do pecado sobre a minha vida e colocou sobre Jesus naquela cruz. Então eu tomo posse da minha cura completa. Essa é a mensagem da cruz. Essa é uma mensagem de cura. Essa é uma mensagem que você pode se apropriar. Porque o preço que foi pago foi um preço muito alto. Foi um preço que ainda tem saldo, nós temos saldo, glória a Deus. Apóstolo Pedro fala lá em 1 Pedro capítulo 1, verso 19, que foi o precioso sangue de Jesus. Foi o precioso sangue de Jesus derramado pela minha vida, pela sua vida, para que nós tivéssemos saúde completa em nome de Jesus. Então tome posse. E você pode contar com a nossa fé. Nós unimos fé na sua vida, na área da saúde, seja saúde física, seja saúde emocional, que por sinal é uma doença do momento, né? Depressão, tanta estresse, ansiedade, são essas doenças da alma, mas que também promessa de cura completa para a nossa vida. Nós tomamos posse disso, porque foi, como o apóstolo Pedro falou, pelo precioso sangue de Jesus. E esse sangue tem um valor em nome de Jesus. Eu creio nisso. Você tem fé? Amém? Glória a Deus. Por quê? Porque a terceira mensagem da cruz, que nós podemos extrair aqui também, é uma mensagem de fé. É uma mensagem de... Porque se não tiver fé, se não acreditarmos, se não crermos nesse ato de Jesus que me dá essa vitória, então não vai fazer diferença na minha vida. Falamos semana passada que sem fé é impossível agradar a Deus.
Os antigos usaram a fé e com ela receberam o bom testemunho, né? Então, a terceira mensagem aqui que nós recebemos através da cruz é uma mensagem de fé. Interessante que lá em Números, no capítulo 21, o que acontece? Como de praxe, né, os judeus estavam ali atravessando o deserto. Em Números capítulo 21, no verso 4, diz que eles partiram para fazer um contorno no Mar Vermelho. E aí eles começaram, o povo ficou meio impaciente, como de praxe, né? Começaram a murmurar, a reclamar. Aí isso desagradou muito a Deus, porque além de reclamar e murmurar, eles começaram a falar mal dos seus líderes, de Moisés, ali que estava conduzindo o povo. A Bíblia fala que Deus mandou umas serpentes abrasadoras, e começou a picar o povo, e muitos morreram. E aí, como de praxe, o povo vai e se arrepende, corre para Moisés, intercede por nós, porque a gente pecou, é reconhecido, nós pecamos contra o Senhor. E aí Deus dá a seguinte direção para Moisés, que Moisés fizesse uma haste de bronze, uma serpente, e colocou no meio do arraial, no meio do povo ali. E todo aquele que fosse picado pela serpente deveria ir ali e olhar para aquela haste de bronze, que era uma serpente, e quem fizesse isso ia ser curado daquela morte certa, porque havia sido picado. Agora, olha o que João fala em João capítulo 3, no verso 14, 15 e no verso 16. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Aí olha o verso 16, que é o nosso verso conhecido: porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tudo que Deus nos disponibilizou na sua graça, só recebemos pela fé. Só recebemos pela fé. Quando Deus mandou Moisés levantar aquela haste com uma serpente, já estava apontando para o ato de Jesus, que seria levantado em uma cruz. Ou seja, nós, para recebermos a cura, para nós recebermos esse amor da parte de Deus, para nós recebermos a nossa vitória, nós precisamos olhar para a cruz de Cristo, crer no ato redentor dele, aceitar como nosso Senhor, e aí o poder de transformação vem sobre a nossa vida. Por isso que Paulo fala em Efésios, capítulo 2, no verso 8, que pela fé, mediante a fé, nós somos, para aí que saiu aqui, perdão, a maior expressão de amor, ponto de número 3. Efésios capítulo 2, verso 8, pela graça sois salvos mediante a fé. É o que Paulo fala quando ele escreve aos Efésios, que pela graça sois salvos, nós recebemos de graça, mas tem que ter fé. Eu preciso crer, ou seja, eu preciso acreditar que aquele preço que Jesus pagou na cruz era para me redimir, para me resgatar, para tirar o peso, para tirar a consequência de morte que vem através do pecado. Por quê? Porque tudo que Deus disponibiliza para a minha vida e para a sua vida é através da sua graça. Só vamos receber mediante a fé. Por isso, sem fé é impossível agradar a Deus. Se eu não acreditar nisso, se eu não crer nisso, se eu não me submeter ao preço que Jesus pagou naquela cruz do Calvário, eu não vou receber. Eu não vou ser transformado. Eu não vou orar e dizer assim: eu não aceito essa enfermidade, porque a Bíblia fala, Isaías capítulo 53, que ele levou sobre si. Essa enfermidade não é minha. Essa enfermidade já foi aniquilada da minha vida lá na cruz do Calvário. E você se apropria pela fé. Você toma posse pela fé. Talvez quando você exercitar isso, você ainda não sinta o seu corpo curado. Natural.
É normal porque está no mundo espiritual, você tem que transicionar. E à medida que você vai declarando, que você vai se apropriando, você vai tomando posse, vai sendo transicionado até você receber a cura completa. Até você já teve essa experiência de acreditar, de crer, de se colocar diante do Senhor e dizer, eu aceito, eu recebo a minha cura, eu declaro a minha cura, eu tomo posse da minha cura completa. Por quê? Porque você vai estar aplicando fé. Por isso que Jesus disse lá, no momento da Santa Ceia, que nós deveríamos fazer isso em memória dele, para nunca esquecermos do preço que ele pagou naquela cruz. Por isso que a Santa Ceia é um dos mandamentos. Todas as vezes que beberdes deste cálice e comerdes desse pão, anunciai a morte de Cristo, anunciar o preço que ele pagou. Não é só anunciar que ele morreu, mas é anunciar o poder, a mensagem que é através daquela cruz do Calvário. É uma mensagem que traz vida, é uma mensagem que traz transformação. A cruz em si é apenas um pedaço de madeira. O que faz a diferença foi a obra realizada naquela cruz, através do ato de Jesus na cruz do Calvário, se colocando no meu lugar, no seu lugar. Por isso que Paulo fala, eu estou crucificado com Cristo, porque ele entendeu, ele sabia que naquela cruz nós fomos crucificados com Cristo. E a Bíblia fala, né, em Efésios capítulo 2, verso 6, que juntamente com Cristo, Deus nos crucificou e nos ressuscitou. Estamos assentados em lugares celestiais. Você toma posse disso? Isso é muito forte. E nós temos que tomar posse. Nós temos que nos apropriar. Agora eu quero te convidar a participar da Santa Ceia comigo. Fique em pé em nome de Jesus. Fique em pé, chamar aqui o ministério.